Eu sei, você que já me segue provavelmente estava esperando um vídeo novo de Lord of the Mysteries, e eu garanto que já tem conteúdo no forno, mas eu realmente precisava fazer um vídeo sobre isso. Um vídeo especial de recomendação de uma obra que conheci por completo acaso e me apaixonei completamente. Basicamente, durante a produção da parte 1 e da parte 2 dos meus vídeos sobre os caminhos de Beyonder, eu acabei descobrindo essa série por acidente enquanto procurava por algo interessante para assistir na Netflix. Eu já tinha visto um trecho ou outro dessa animação na internet há um bom tempo, mas eu não tinha dado muita bola, além de que eu não tinha visto nenhum canal falando ou recomendando essa série. No entanto, como um cara de mente aberta que gosta de experimentar coisas novas, eu decidi dar uma chance. Claro, eu dei uma pesquisada antes para saber um pouco sobre e ler algumas análises e surpreendentemente eram todas muito positivas, uma aclamação absurda, mesmo que pouca gente comentasse sobre. O estilo de animação lembra bastante algo como Invencível e parecia ter muita qualidade. Então eu pensei, interessante, uma série animada de ficção científica com temas profundos e filosóficos? Ok, então vamos nessa. E dei o play. E, meus amigos, foi uma das melhores decisões que eu já tomei na minha vida. Sem dúvidas, uma obra-prima subestimada que merece muito mais reconhecimento. Senhoras e senhores, Pantheon, a melhor série animada que você nunca viu. Pantheon é uma série animada produzida pelo AMC e lançado inicialmente em 2022. Ao longo de 2022 e 2023, a série exibiu 2 temporadas completinhas e conseguiu ser finalizada. Com as 2 temporadas, a série conta com 16 episódios no total de mais de 40 minutos cada, o que significa que tem bastante conteúdo na história mesmo com poucos episódios. Infelizmente, a série teve pouca audiência na época e quase foi cancelada antes mesmo do lançamento da segunda temporada. Felizmente, a Amazon deu uma forcinha pros caras e eles conseguiram lançar a segunda temporada que pôde, enfim, finalizar a história. Mais tarde, no fim de 2024, a Netflix conseguiu adicionar a primeira temporada no catálogo deles e depois conseguiram adicionar a segunda, que foi, como eu mencionei, onde eu conheci a série de fato. Pantheon, como eu já citei, é uma história de ficção científica que explora temas como a consciência e o valor da nossa própria humanidade, mas ela leva isso muito longe, mas tipo muito longe. Não se trata de uma obra necessariamente futurista nem nada do tipo. É algo bem mais focado nos tempos atuais, seja na questão da sociedade atual ou na tecnologia atual. Mas o conflito da história começa quando uma empresa chamada Logarithmos descobre uma maneira de transferir um cérebro humano completo para uma versão digital. Basicamente, transformando um cérebro humano em linhas de código e criando versões digitais das pessoas. Aí você pergunta, então eles conseguem criar cópias digitais das pessoas? Bom, a verdade é que chamar de cópia é uma coisa um pouco complicada. Essa tecnologia que é capaz de transferir a mente de uma pessoa é chamada de inteligência transferida, e as pessoas transferidas são chamadas de ITs. Mas por que eu digo que chamar de cópia é uma coisa complicada? É pelo procedimento necessário para transferir uma mente. Esse procedimento é feito através de uma máquina que escaneia seu cérebro camada por camada e converte cada célula e neurônio de seu cérebro em uma linha de código. E isso parece tranquilo, até você descobrir que a máquina descasca seu cérebro camada por camada até que ele seja completamente desintegrado, completamente destruído, deixando de existir fisicamente e existindo somente como uma versão digital. E esse é o pulo do gato. A pessoa física feita de carne, osso, órgãos, células não existe mais. E agora quem existe é uma versão digital perfeita e completamente idêntica à versão física, em personalidade, em sentimentos, em memórias, em tudo, a mesma pessoa, que agora não possui mais um corpo físico limitado, mas sim uma consciência digital. E é aqui que entramos nas partes filosóficas dessa série e uma das mais magníficas, o paradoxo do barco de Teseu. É claro, em nenhum momento ao longo dos 16 episódios eles citam esse paradoxo e muito menos respondem essa pergunta de fato, mas o questionamento filosófico é muito claro, especialmente na primeira temporada. Mas o que diz esse paradoxo? Seria algo mais ou menos nesse sentido. Imagina que você tem um barco feito de tábuas de madeira que estão ficando velhas, e quando uma ficar velha demais, você troca ela por uma nova. Então inicialmente você troca 2, algum tempo depois você troca 3, e assim sucessivamente, até todo o barco ter suas tábuas substituídas. Então, feito isso, o barco ainda é o mesmo barco ou ele se tornou um barco diferente? Se ele se tornou um barco diferente, quando isso aconteceu? Quando as tábuas precisaram ser trocadas para que ele se tornasse outro barco de fato? Agora, se ele ainda é o mesmo barco, o que aconteceria se eu pegasse as peças antigas do barco e construísse um outro barco? Qual dos dois seria o barco original?
Pois é, você pode até tentar formular uma resposta, mas é impossível responder isso. E o mesmo questionamento se reflete em Pantheon. Até onde uma cópia perfeita ainda é a mesma pessoa? Mesmo que seja exatamente igual em todos os aspectos, incluindo nas memórias, ainda é a mesma pessoa? Ainda é a mesma consciência? A mesma alma? Ou a pessoa original morreu para que sua versão digital pudesse nascer, sem continuidade? É com esse tipo de filosofia que a obra trabalha. Mas vamos sair um pouco desse campo filosófico mais complicado e entrar num que importa ainda mais. Afinal, uma série não vive apenas de filosofia se não tiver personagens muito bem trabalhados. E é aqui que a obra brilha mais uma vez. A personagem principal dessa história é uma garota chamada Mad Kim, uma garota de 14 anos um tanto peculiar que tem problemas na escola e tem um certo interesse por conspirações, onde passa boa parte de seu tempo livre em um fórum sobre conspirações. Mas sua vida vira de cabeça para baixo ao descobrir que seu falecido pai, David Kim, um gênio da tecnologia que voltou dos mortos como uma versão digital de si mesma, ou como a história chama, uma inteligência transferida, tenta estabelecer contato com sua filha. E a partir daí, a Mad passa a investigar toda essa loucura que rodeia as inteligências transferidas, mas não sozinha. Sua mãe, Ellen, perturbada com toda essa situação, também se junta à sua filha nessa investigação sobre as ITs e toda essa conspiração. É claro, somente essas coisas que eu disse estão longe de fazer justiça ao quão profunda e complexa é essa relação familiar que a série vai trabalhando com relação a Mad, o David e a Ellen. Mas a coisa fica ainda mais interessante e maior em escopo quando os personagens se dão conta de que as ITs vão muito além de simples versões digitais perfeitas de pessoas. As ITs, uma vez dentro da rede, se tornam praticamente deuses, com a capacidade de invadir qualquer sistema, qualquer rede de segurança, satélites, departamentos do governo e até mesmo ativar mísseis e armamento nuclear. Tudo isso sem nenhuma dificuldade. O que adiciona uma camada ainda maior de perigo quando entendemos que David, o pai de Mad, não é a única IT por aí, expandindo este universo e revelando todo um conflito político e corporativo muito maior e muito mais aterrorizante do que parecia inicialmente. É por isso que eu acho que foi uma jogada magistral dos escritores da obra ao posicionar essa história nos tempos atuais, porque você se conecta muito com esse mundo e com essa realidade toda. Mesmo que seja uma obra de ficção, a série te ambienta de uma forma que você se consegue imaginar vivendo naquela situação toda, em todo aquele conflito, pois você sente que é algo muito mais próximo da nossa realidade do que você poderia imaginar. E isso melhora quando você percebe que a história se passa em uma época pós-pandemia, daquele vírus lá que você conhece bem, e o quanto isso impactou na vida das pessoas. E como se não bastasse tudo isso, a série adiciona ainda mais uma nova camada de mistério extremamente bem construído ao introduzir o personagem Caspian, o segundo personagem principal da obra e, na minha opinião, o melhor personagem de todo esse universo. É muito difícil falar sobre o Caspian sem dar nenhum spoiler extremamente pesado, porque tudo que ronda ele é basicamente um plot twist atrás do outro. Mas tudo que eu posso dizer é que tudo que gira em torno dele, ao menos no começo da história, definitivamente não é o que parece. Mas ainda assim, todo o seu arco de personagem é muito bem construído e a forma como a obra conecta as histórias tanto da Mad quanto do Caspian foram feitas de maneira incrível, especialmente na segunda temporada. Você literalmente não consegue parar de assistir essa série. Tudo que você quer saber é como a Mad vai superar todos os problemas que ela encontra no caminho ou como os outros personagens resolvem os conflitos e as batalhas que a série trabalha. E principalmente, como o Caspian vai... Bom, é melhor que você veja por si mesmo. Mas antes que eu entre na parte com spoilers do vídeo, eu ainda preciso falar sobre as lutas dessa série. Cara, é nesse ponto que eu sinto que a história esquece que é uma ficção científica super profunda e filosófica e vira basicamente Dragon Ball. Lembra que eu disse que as ITs são praticamente deuses? Então, em diversos momentos, você vai ver elas se encontrando nesses cenários virtuais e caindo na porrada das maneiras mais fora da caixa possível. E apesar de destoar um pouco da pegada geral da série, você simplesmente não consegue parar de se divertir muito toda vez que tem uma batalha de IT. Parece que você está literalmente assistindo um Dragon Ball ou Invencível da vida, e mesmo assim, continua fazendo muito sentido, e não fica ruim de forma alguma. Dito isso, foi sem dúvidas, ao menos pra mim, uma das melhores séries que eu já assisti. É tudo de nível muito acima da média, em nível de roteiro, animação, personagens, construção de mundo, vale muito a pena assistir. E eu tô justamente fazendo esse vídeo para que a obra se torne mais conhecida, porque ela certamente é muito subestimada.
Então, caso tenha te interessado, vai lá e assiste a série até o final. Eu garanto que você não vai se arrepender. E depois, claro, volta aqui no vídeo para assistir o resto, porque agora, meus amigos, agora a gente entra na parte com spoilers. Então, foi lá? Já assistiu? Perfeito então. Agora vem comigo. Pois é, né? Aquele final. Cara, fazia tanto tempo que eu não assistia uma coisa que me deixasse tão pensativo e intrigado. Puta que pariu! A série vinha trabalhando esse conflito entre o Caspian, a Mad e o resto do pessoal contra o Stephen Holstrom desde o primeiro episódio, e eu achei aquela batalha sensacional. O Caspian decidido a morrer para impedir o Holstrom e deixar o Safe Search terminar o serviço e de repente, pá! Acontece aquele time skip de 20 anos. Eu confesso que na hora eu fiquei genuinamente preocupado, porque apresentaram um monte de coisas novas, personagens novos, conceitos novos e tudo que aconteceu nesses 20 anos. E eu fiquei pensando, será que eles vão conseguir trabalhar todas essas coisas novas na obra sem perder a qualidade? E a série me surpreendeu mais uma vez. Esses 2 últimos episódios da segunda temporada foram literalmente um impacto atrás do outro. Ver como o mundo mudou, como todo aquele elenco de personagens mudaram, e como vemos muitos deles que decidiram se transferir pra rede. Porra, foi doideira. É claro que eu não posso negar que toda essa história de que a humanidade começou a se transferir cada vez mais meio que faz com que perca o ponto inicial da série, sobre como até onde a IT ainda é a pessoa que se transferiu. Mas honestamente, eu não acho que tenha perdido a qualidade. Porque eu simplesmente penso que a obra trabalhou muito bem os temas iniciais e decidiu explorar outros temas e filosofias que poderiam surgir a partir das inteligências transferidas. E mesmo assim, você ainda teve a Mad, que agora é uma adulta, e mesmo depois de 20 anos ela ainda mantém a opinião de que se transferir é algo errado. E vemos isso muito claramente na relação dela com o filho dela, que também é o filho do Caspian. Gostei de ver a Misty sendo mais explorada, agora que ela ganhou um visual mais humano, inclusive que design maravilhoso que deram pra ela com esse cabelão brilhante. Mas eu não vou passar pano pra ela e dizer que ela não cometeu erros, especialmente pra com a Mad. O David aparecendo naquela conversa com o Caspian foi simplesmente incrível, e se tornou mais incrível, ao menos pra mim, depois que a gente finalmente entendeu tudo. Sim, meus amigos, vamos falar do elefante na sala. 117.649 anos depois. A Mad simplesmente virou Deus. Meu Deus, que insanidade. Eu nunca vi uma obra fazer isso. A história vai simplesmente de 1 a 1 milhão muito rápido. E é doido porque foi espetacular. Claro, se você procurar bem, você pode acabar achando algum furo de roteiro nessa loucura toda. Mas independente disso, eu achei muito incrível. Toda aquela conversa da Mad e do Caspian no final, no meio daquele monte de universos simulados, absolute cinema. E o Safe Search, que pelo que eu entendi, depois de explorar o espaço e encontrar novas formas de vida, foi capaz de evoluir e se tornar algum tipo de entidade além da compreensão. E tudo por causa do Caspian, afinal de contas. E que homem, meus amigos, por isso eu considero o Caspian o melhor personagem. Cara, ele era só um garoto esquisito com problemas familiares e se tornou o salvador de toda a humanidade e das inteligências transferidas. E acabou sendo responsável pela criação de uma entidade como o próprio Safe Search. No fim das contas, a série foi finalizada em um verdadeiro círculo completo e perfeito, e é interessante como a obra te convida, depois daquele final, a voltar e assistir o primeiro episódio novamente, e como sua perspectiva das coisas muda completamente. Sabe, depois de assistir essa série eu fiquei pensando, na real eu fiquei me perguntando, será possível que Deus, nem tanto no sentido bíblico, mas em um sentido mais abstrato, poderia ser uma entidade digital, como a Mad ou o próprio Safe Search? Será que poderíamos realmente viver em uma simulação? Essa série realmente mudou minhas perspectivas sobre vários desses questionamentos, mas principalmente fez eu refletir muito sobre o ser humano e a nossa relação com a tecnologia. Eu não estaria exagerando quando eu digo que essa história me mudou como pessoa de alguma forma, e é claro, positivamente. Alguns podem não considerar uma obra-prima, e alguns podem não ter gostado do final por qualquer motivo que seja, mas Pantheon certamente vai estar no meu coração. E finalizando, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal se não tiver inscrito. Eu sou o Traven e te espero no próximo vídeo. Falou!